2 capítulos de Berserk em um mês, é isso que eu ouvi? Então, primeiro bora comentar sobre o capítulo que acabou de sair de Berserk, capítulo 379. Se você não tá sabendo, vem comigo pra gente comentar todos os últimos acontecimentos e um possível, finalmente, retorno de Guts. A coisa tá ficando feia, mas a arte desse mangá, continuado pela equipe do Miura, tá ficando bem bonita. Então vem que a gente tem muito pra comentar, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando desse andamento de Berserk. E se você se considera um fã de verdade, você tem que conhecer a coleção mais incrível inspirada no universo de Berserk dessa internet, loja.com.br/Gabi-Xavier. Além de estampa inspirada no protagonista, tem também, é claro, inspiração no Stigma, com cores do Eclipse, e algo um pouco mais discreto, se assim você preferir, com um detalhe sensacional inspirado no School Knight atrás. Estampas exclusivas, além de várias outras na minha coleção em loja.com.br/Gabi-Xavier. Depois desse vídeo, corre lá e garanta a sua camiseta você também. Capítulo 379 continuou com a invasão de Rakshas, um dos apóstolos, e uma galera troll, criaturas bizarras que acabaram de aparecer justamente na capital Kushan. O que eu esperava para esse capítulo, sinceramente, era especialmente o enfrentamento do Silat contra o Rakshas, já que eles têm ali um passado, uma história. O enfrentamento dos dois traria talvez um destaque, inclusive, para o Silat, que eu acharia interessante, mas eles não foram exatamente para esse caminho. Eu acho que o Rakshas ainda terá uma presença importante, vídeo final desse capítulo, mas, para além desse gancho, o que a gente teve de importante no 379 foi uma clara intenção do Estúdio Gaga, da equipe do Miura, do Kodimori, que tá editorando e coordenando toda essa continuidade de Berserk, de mostrarem uma vontade deles trazerem à luz os outros personagens, outros que não são o Guts. Porque o Guts, você pensa assim, nossa, ele tá há 2 anos já desse mangá parado, jogado, triste, só que em capítulos não são nem 20. O que aconteceu com ele recentemente foi um choque muito grande que justifica o seu estado mental num corpo psicológico que já estava abatido, abalado, porém se segurando para tentar trazer a tal cura para Casca. Quando tiram dele até isso, poxa, ele cai, ele desmonta. Não faz cronologicamente na história tanto tempo assim. Independente do Guts, a gente vê que a batalha final tá começando, que as pré-batalhas já estão sendo ali iniciadas, que o Griffith já declarou guerra contra o mundo todo e outras pessoas precisam lutar para além do Guts para que a coisa possa minimamente ficar equilibrada, para que haja uma chance ou quiçá uma vitória do lado, vamos lá, do bem ou lado contra os apóstolos, contra Fento, contra a mão de Deus, dessas pessoas, esses seres ganharem. E como que eles fazem isso? Trazendo situações em que eles possam mostrar que estão poderosos, que estão mais fortes, como Farnese nesse capítulo. Como a capital Kushan começou a ser invadida pelos Trolls, começou a virar um caos. As pessoas começaram a ser civis mesmo, aniquilados, era morte por todo canto, mesmo o exército Kushan sem uma ordem, sem um direcionamento, algo surgindo assim do nada, criaturas que nem deveriam inicialmente estar ali. Não há uma organização para ter uma defesa efetiva, quiçá um ataque. Então a balança pendendo para o lado do Rakshas, pendendo para o lado dos inimigos, dos vilões dessa história, é mais do que natural. O que eles fazem para equilibrar isso são 3 coisas principais na narrativa, no roteiro desse capítulo. Primeiro, eles mostram, até para minha felicidade, outros personagens que estão mais apagadinhos há um tempo, como, por exemplo, o próprio Isidore, o Puck e o Azan. Eles aparecem no meio do caos, o Azan até zoando que o Isidore ele tá fugindo, ele meio que assentiu isso, disse que tá mesmo, que eu entendi como uma fala irônica. É claro que o Isidore, pra ele passou por uma situação muito complicada, ele acabou de perder aquela que ele tinha criado, uma situação ali mais romântica, uma paixão, o primeiro amorzinho dele, sem qualquer perspectiva de que ela possa voltar, uma vez que teoricamente ela foi extinguida junto com a Ilha dos Elfos e a magia que foi embora. Ele viu o seu ídolo que fez ele começar nessa jornada e ficar cada vez mais forte, aquele cara em que ele se inspirava, desistir de tudo, se jogar, estar quebrado, não avançar, e ele tem que juntar um novo propósito para si. Então, se ele estivesse fugindo 100%, eu entenderia o fato disso estar acontecendo, mas eu ainda acho que ele e Puck estavam no meio daquela confusão, não necessariamente fugindo de tudo, até porque os dois, e o Isidore também, já viu tudo que é tipo de situação caótica, inclusive com Trolls. Não acho que ele fugiria, não acredito que ele deixaria todos os outros para trás, mas existiu essa zona de humor do Azan com eles conversando, o que, de novo, pra mim é bom narrativamente, porque traz luz a outros personagens, mostrando eles também existem, eles também podem combater, eles também são importantes, assim como
Farnese, que do mais absoluto nada, ela saiu do lado de onde estava a Shirk, foi andando para dizer, preciso resolver isso. E a menina que tem estudado há algum tempo, ela sobe em cima do telhado e faz simplesmente uma magia poderosíssima, uma magia cardinal para conseguir lançar uma luz sobre todos os Trolls, qualquer criatura maligna que estivesse ali. O que me deixou um pouco, ao mesmo tempo, surpresa e em dúvida foi, primeiro, porque ela conseguiu executar uma magia dificílima, uma magia sagrada, que a gente já viu anteriormente a própria Shirk utilizando, mas também, não sei se pela ordem com qual os quadros foram mostrados antes e depois disso, ou porque realmente ela não tem a plenitude dessa magia, como outra vez vimos a Shirk utilizando, os Trolls parece, por exemplo, dentro do local do edifício, que eles continuaram vivos. Nem todos foram aniquilados, mas a luz estava com certeza ativa e eficaz do lado de fora, onde ela pôde atingir, tanto é que depois, quando o Rakshas procurava uma rota de fuga, ele é tão sensível, pelo que a gente sabe, a luzes, especialmente esse tipo, ele evita essa rota, evita essa trajetória. Seja o que for, a Farnese tá não só poderosa, não só executando magias difíceis, que exigem um controle, sabedoria e treinamento absurdos, mas também ela fez isso sozinha, ela fez por iniciativa própria, ela abandonou a Shirk, que é aquela com quem ela aprendeu, é a sua professora, e ela foi sozinha para resolver o negócio. Ela sabia que ela tinha uma arma, um artifício para combater aqueles seres, algo que ninguém mais ali poderia fazer, e ela simplesmente faz. O ser ficou sempre ao seu lado, o ser ficou sempre observando, sempre apoiando, protegendo se necessário, mas a Farnese cresceu muito em potência. A menina que estava seguindo a igreja por uma questão quase de família, por inseguranças próprias, que despejava nos outros, inclusive no Guts principalmente, todos os seus próprios receios, aquela que depois seguiu o Guts num misto de admiro e também tenho um amor e também quero entender como é ser essa pessoa um pouco mais forte. De repente, aquela que estava insegura sobre aprender magia, que não se sentia tão capaz, que ainda tinha um jeito um pouco desengonçado no início do seu saber, ela cresceu pra caramba. Ela tem uma potência dentro de si, não só mágica, que, olha, nessa batalha final é fundamental, é a história te dizendo, existe alguém como Farnese que é importantíssima e agora faz a diferença numa batalha crucial como essa, mas também mostrando, mas em psicológico, num caos em que as pessoas estão morrendo aos montes ao seu redor, ela vai em frente sem ter medo do que pode acontecer com ela. Num terceiro ponto, é claro, a gente tem o Sylar, que pede para que o Daiba utilize uma habilidade de telepatia, uma coisa que a gente viu talvez com a Sônia, por exemplo, em outros momentos. E utilizando essa telepatia, ele consegue falar com a galera Kushan, não só com o exército, mas todos. E o Sylar, ele traz uma mensagem de segurança, de até esperança, e que é importante para a organização dessas pessoas, desses que estão ali e podem combater, para que eles resistam. É como se, numa mensagem dessa, voltasse às pessoas um senso de existe uma liderança, existe um motivo para lutar e a gente pode e deve fazer isso. Isso é importante para que as coisas tomem um outro rumo, para que a batalha tenha uma chance de ser não apenas defensiva e cada vez mais rumando à derrota, mas para ataque, para contra-atacar, para resolver a situação a favor dos Kushan. E enquanto Daiba fazia isso, ele também foi capaz de controlar as criaturas que estavam ali descontroladas com a presença de uma criatura com um prano, uma energia vital, um ódio tão maligno, como era o caso do Rakshas, que tinha aparecido ali do nada. Controlando as criaturas, eles tinham não só um problema a menos para lidar, mas também animais gigantescos, criaturas que poderiam trabalhar a favor deles nessa batalha. Quando a coisa começa a ficar um pouco mais invertida, o Rakshas sai dali, e por isso que eu fiquei um pouco frustrada nesse caso do capítulo, não teve um enfrentamento real acontecendo, longo, que seja a médio prazo dele contra o Sylar, mas ele sai dali procurando um local com sombras, porque ele se alimenta de sombras, porque ele tem um corpo amorfo, ou seja, ele não tem forma, e é dito que ele consegue se esgueirar pelas sombras, e talvez o que a gente pode supor com o final desse capítulo é que ele pode se alojar, inclusive, em sombras de uma forma mais metafórica, sombras dentro de alguém. Não só a sombra que surge quando você tampa a luz, mas as sombras que habitam no ser humano. E o Sylar percebe que o caminho que o Rakshas estava tomando para evitar a luz lá de fora da Farnese
era o caminho das celas, o caminho onde ele não deveria seguir, onde está o Guts. E o que o Guts é hoje, como a gente abriu esse vídeo falando, é alguém tomado de sombras. É alguém que tem a besta interior dele, a gente sabe disso, mas que também está alimentando o tempo todo ali com seus próprios medos, com suas próprias frustrações, com suas próprias tristezas. É alguém que não consegue sair desse torpor de sentimento ruim. Imagina se o Rakshas conseguir adentrar e se aproveitar dessa sombra interior do Guts. A besta dentro do Guts se afinaria com Rakshas, a besta dentro do Guts lutaria contra Rakshas, uma coisa meio Venom, ambos entrariam em simbiose e achariam um objetivo comum, ou no próximo capítulo a gente vai ver exatamente uma batalha acontecendo para que o Guts volte a si, ou seja tomado de vez pelas sombras. Tem uma coisa muito curiosa sobre o Rakshas, que ele é um ser muito orgulhoso, petulante, que quando se aproxima do Griffith, inclusive, ele fala sobre ser um ser super belo, que ele vai cuidar até o ponto em que ele mesmo corte a cabeça do Griffith. E você pensa, será que existe a possibilidade realmente dele se aproveitar dessas sombras? Ao mesmo tempo que eu acho que não é nada saudável, independente do contexto, que Rakshas habite dentro das sombras do Guts e se alimente dela e incentive que ela continue e permaneça, mas será que existe alguma forma desse interesse prévio do Rakshas se afinar com o que o próprio Guts quer e de uma maneira tóxica os dois coabitarem, de alguma forma rumarem para um caminho X de vingança? Lembrando que a jornada do Guts, para que ela não seja um paralelo do Skull Knight, ela deveria se dissociar, sair dessa rota de vingança, que é o que teoricamente surgiu como esperança no momento em que eles estavam na Ilha dos Elfos. A Casca tinha se recuperado, recobrado suas memórias, e apesar dos gatilhos que ainda aconteciam, inclusive quando ela se aproximava do Guts, existia um pensamento de que a médio e longo prazo eles poderiam se recuperar 100%, se reaproximar e viverem felizes. Tanto faz o que o Griffith vai fazer lá fora. Só que chegou num ponto em que isso não era mais possível, que o cara tava ali na frente dele trazendo o caos, levando a mulher embora de novo e trazendo toda a desesperança na sua fuça. Existe algum caminho pro Guts hoje que não seja da vingança? Ele tá ali no desespero. A partir do momento em que ele sai disso, ele pode vir para uma racionalidade menos passional, ou saindo daquilo, existe apenas a rota da vingança de novo e com todo o gás e cada vez menos humanidade em cada uma das suas atitudes. Eu acho que finalmente no capítulo que vem a gente vai ter um destaque maior para o Guts, considerando que existem aí informações sobre o lançamento da Young Animal que indicam que teremos um novo capítulo de Berserk, possivelmente ainda esse mês, me corrijam se eu estiver equivocada. Se isso acontecer, logo em breve, saberemos se eles vão focar finalmente, porque eu entendo a pausa necessária para o Guts e o foco também evidente que precisa acontecer para outros personagens, mas eu quero olhar para o protagonista, entender o que vai acontecer com ele, e eu acho que chegou este momento. Espero que no próximo capítulo eu venha com essas informações, dizendo, pessoas, aconteceu, o Guts agiu de alguma maneira ou está se direcionando para tal rumo, para que a gente continue com teoria. É claro que as respostas ainda demorarão a ser entregues completamente, mas Guts, vem pro capítulo 380, acho um número icônico para aparecer protagonista de novo, não sei vocês, mas bom capítulo novo, considerando que possivelmente teremos um outro numa espera não tão longa. Foi um excelente retorno pra gente voltar a falar de Berserk também aqui neste canal. Se quiserem vídeos de Berserk em temas separados, como já existem outros na mesma playlist de Berserk, deixem sugestões aqui embaixo que eu preparo isso pra vocês também, porque é sempre um prazer maravilhoso falar do meu mangá favorito, seja do que for, aqui neste canal. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, e se quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, tem o botão Seja Membro, que você pode participar de lives, conversas exclusivas do nosso clube de leitura, que tem encontros mensais, e várias outras interações que acontecem com os apoiadores, tanto pelo YouTube quanto no Catarse, catarse.me/Gabi Xavier. Espero vocês em todos os próximos vídeos, e obrigada a você que ficou aqui, ó, até esse final. Tchau, tchau!